Estamos iniciando mais um Rider Safety Condução de Excelência. Agradecemos a presença do Clóvis Sendon, que esteve comigo no último programa, juntamente com Paulo Deitos, dois colegas da PRF. Agradecemos também aos nossos patrocinadores, a Adotesc, o Idetran e a Clarisul Seguros. E no programa de hoje eu vou entrevistar meu amigo Ivan, proprietário da HD Point, lá de Itajaí. Vamos por break comercial, retornamos em breve. Com o aumento de veículos em todo o país, vários fatores levam a população a ter dificuldades em adquirir e resolver problemas com documentações de seus veículos. Com mais de 1.000 profissionais espalhados em todas as cidades de Santa Catarina, o despachante agiliza toda a documentação dos veículos, evitando filas, transtornos e com um diferencial: o atendimento. Serviços como transferência, licenciamento, primeiro emplacamento, alteração de dados e todo o serviço de tramitação de documentação de veículo fica a par do despachante, trazendo muita comodidade e tranquilidade para seus clientes. Parcelamos todos os débitos do seu veículo em até 12 vezes. Facilite sua vida. Procure um despachante mais perto de você. Estamos iniciando mais um programa Rider Safety Condução de Excelência. E no programa de hoje, o meu entrevistado é o motociclista e empresário Ivan, proprietário da HD Point. Um bar, lanchonete, oficina mecânica, lavação, revenda de moto, local completo para você visitar em Balneário Camboriú, aqui na Praia Brava. É Balneário Camboriú ou Itajaí? Aqui é Itajaí. Aqui já é Itajaí, né? A divisa é muito próxima do município um do outro, né? Sim, Ivan, obrigado pela presença no programa, obrigado por ter aberto o espaço, que a gente está aqui na HD Point hoje fazendo essa gravação. E eu queria que o Ivan contasse um pouquinho para nós a respeito da vida dele no motociclismo, a história, como começou. Porque eu conheço o Ivan de longa data já nessa estrada aí. Conta pra gente, Ivan. É bastante tempo, né? Bastante tempo. A gente roda de moto há muitos anos aí, eu já não lembro nem há quanto tempo. Isso é bom, deixa pra lá, né? Deixa pra lá, o pessoal vai descobrir a nossa idade. Mas quem tem o prazer e o motociclismo no sangue, né, sabe como é bom passear, poder andar, conhecer novas estradas, novos lugares. E a HD Point veio posso dizer, de encontro a isso, né? Exato. A HD Point eu comecei a primeira HD Point há mais ou menos uns 10 anos atrás, que, né, na verdade não fui eu que comecei, fui eu que tive a ideia, comecei a lançar a ideia, e daí quem abraçou a ideia foi o falecido Macore, junto com o Adriano Vieira, e ali sim eles começaram a HD Point, isso em 2006, por aí. Eu retornei a ideia da HD Point e para a sociedade na HD Point na época, em 2008. Em 2008 eu fiquei, posso dizer, até 2010 e em seguida saí para a concessionária, para trabalhar na concessionária e saí da HD Point, assim. Mas a HD Point nunca saiu de mim, né? Essa ideia. Então, depois que eu saí da concessionária, a HD Point já estava desativada, né, há um tempo. Eu disse, vamos retomar a HD Point, só que com uma modelagem diferente. Hoje a HD Point ela tem os mesmos focos, pode-se dizer, que é o bar, a lavação, a oficina, mas aqui ainda coloquei corretora de seguros, eu tenho a barbearia e também tenho uma revenda de motos. Então, tudo que, né, envolve esse mundo para os motociclistas, a HD Point oferece. E é a realização de um sonho, e na verdade isso eu não posso dizer que é um trabalho, né? Porque eu me divirto aqui. Além de eu fazer toda a parte mecânica, que é uma coisa que eu adoro e é um hobby para mim, né? A mecânica é um hobby. Então eu vivo aqui dentro da HD Point praticamente, né?
Então eu vivo HD Point, eu vivo cada momento dessa casa aqui que a gente criou e é para todos nós. É a casa para os motociclistas. Ivan, o primeiro contato que eu tive contigo foi num evento de motociclista que teve aqui em Balneário Camboriú. Na época você trabalhava fazendo mais ou menos o que eu faço aqui, entrevistando motociclistas. Conta pra gente um pouquinho dessa tua história aí de empresário também do ramo de imagem, TV e tudo mais. Por um bom tempo eu trabalhei com estúdio de TV e na verdade eu vendia conteúdos para as televisões locais aqui e até para televisão em rede estadual. E por um bom tempo eu trabalhei com isso. E foi aí que a gente se conheceu, eu não lembrava disso. Foi no evento que teve aqui em Balneário Camboriú, se eu não me engano foi do Carpe Diem, e você estava lá fazendo a entrevista do pessoal. Vê só, eu não lembrava mais disso. Isso, você estava lá, foi a primeira vez que a gente se encontrou, foi nesse evento. Vê só, que legal. Então é assim, eu trabalhei muito tempo isso com TV, até era um trabalho que eu tive paralelo, já tinha uma época que eu estava na HD Point, mas mesmo assim eu tinha essa parte de estúdio de TV. E por um bom tempo ainda toquei o estúdio de TV. Mas hoje o meu tempo é dedicado 100% a HD Point. Ivan, você tem uma experiência bastante interessante. Foi, eu acho que uns 2 ou 3 anos atrás, que vocês reuniram uma galera em motociclista e resolveram fazer um desafio. Vamos para o Atacama, mas não era um desafio normal, era ir para o Atacama com moto carburada. Né? Conta para o pessoal aí que não conhece direitinho essa história, como é que funciona uma moto carburada e uma moto injetada na altitude. Por que esse desafio da carburada? Foi interessante. Eu tenho essa mesma moto carburada já há 20 anos, né? Então, e eu toda a vida com vontade de fazer essa viagem para o Atacama, mas nesse período todo mundo que ia, já ia com as motos injetadas. Eu disse, não vou com a minha carburada porque chega lá, ela vai começar a precisar de oxigênio, vou ter que parar para estar regulando o carburador e o pessoal vai ficar chateado aí que eu estou atrasando a viagem. Então nunca fiz essa viagem para o Atacama. Há 2 anos atrás, conversando com um amigo meu que também é um apaixonado por essas motos antigas, e disse, eu tenho vontade de ir para o Atacama, mas eu só vou se eu conseguir reunir uma turma com motos antigas. Ele, então vamos montar, vamos lançar esse projeto. E lançamos o Atacama de carburada. Então o Atacama de carburada tem algumas regras, são motos com mínimo 20 anos, não podia ser mais nova que isso, tinha que ter no mínimo 20 anos. E todas elas com motor Evo, né? Que é o motor Evolution da Harley Davidson. E assim a gente montou e saímos com 6 motocicletas em direção ao Atacama. E foi uma aventura, né? Foi uma viagem de 26 dias, muito prazerosa, com companhias fantásticas, muito agradável. E a gente conseguiu fazer uma aventura por completo, por incrível que pareça, né? Pode-se dizer, porque teve uma que não entrou, né? Teve uma que não entrou. Não, conta essa história aí pra galera. Tudo aqui é registrado e é mostrado. Acho que o Charles vai me matar. Não vai te matar, não. Nós saímos em 6, tá? Só para ilustrar que nós saímos em 6 motos daqui. Chegou na Argentina, na divisa da Argentina, o Charles, que estava com uma moto também, uma Evo 1994, não conseguiu entrar na Argentina porque a moto ele tinha comprado de uma família em São Paulo, que essa moto estava no inventário ainda. E por mais que ele argumentou que o morto tinha autorizado a entrada, as autoridades argentinas não entenderam dessa forma, ele não conseguiu entrar na Argentina. Então nós seguimos a viagem em 5. E fizemos todo o Atacama, todo o deserto do Atacama, viemos pelo litoral chileno em 5 motos. No retorno teve um Paulo Ricardo, que caiu numa curva, dormiu numa curva com a sua moto, também teve o ombro quebrado e não conseguiu voltar. Então nós saímos em 6 e voltamos em 4. Mas interessante, nenhuma moto quebrou nesse caminho, tá? A não ser a do acidente, mas com defeito nenhuma.
Pessoal, já falei no programa lá, a gente já orientou. Pessoal que quer sair do Brasil e quer viajar para outros países, o que acontece? Se a moto tiver alienada ou restrição de alienação, alguma coisa assim, você precisa ir na financeira ou no alienador, pegar uma autorização dele, né, dizendo que você pode cruzar a fronteira do país. Então, moto alienada, seja por qualquer motivo, somente com autorização do agente que tem a alienação é que você pode sair. Então, se é do Bradesco, você tem que ir no Bradesco. Você financiou a tua moto no Bradesco, tem que ir no Bradesco, pegar uma carta de autorização do Bradesco te autorizando a deixar o país, tá certo? Se a moto está em nome de terceiro ou no nome da tua empresa mesmo, a tua empresa tem que te autorizar a sair do país. Todos os sócios, tá? Lembrando, todos os sócios. Se tiver mais, não adianta só o sócio que assina pela empresa, não. Exato. Tá? Todos os sócios têm que assinar a autorização. Tá, então você tem que levar o contrato social da tua empresa, tá certo? Onde mostra a constituição de todos os sócios e aí então a autorização assinada por todos eles para você poder deixar o país sem ter nenhum problema com as autoridades aduaneiras, tá certo? Fica aí a dica aí para você que quer viajar e pode chegar na fronteira do país e ter que retornar por não ter autorização para entrar no país. Boa dica. E lembrando também do seguro. Seguro Carta Verde. Exato. Seguro Carta Verde no Mercosul. Importantíssimo. Né? Se você for para o Chile, seguro SOAPEX. E se for para o Peru, seguro SOAT. SOAPEX você contrata pelo HDI Seguros ou pela internet. E o SOAT somente no Peru você consegue contratar. Então você tem que passar a aduana e na primeira cidade que você tiver acesso a este seguro, você contrata esse seguro para não ter problema nenhum dentro do país que você está visitando. Tá certo? Outra dica também, sempre leve consigo o passaporte. É muito mais fácil você passar pela aduana levando o passaporte do que o RG, tá? Sem contar que o RG não pode ter mais de 10 anos de emissão. Tá certo? Carteira de motorista não vale nesses países, tá? Exato. Lembra disso. Carteira de motorista só vale em todo o território nacional. Eles não aceitam como documento nem na Argentina e nem no Chile, tá? Então, ou identidade ou passaporte, como o Rex está falando. É o mais fácil, é o passaporte ainda, tá certo? Me diz uma coisa, Ivan, nessa viagem aí, tirando o tombo lá do Paulo Ricardo e o Charles que teve que voltar chorando. Chorando, ele voltou chorando. Por não conseguir acompanhar vocês, era planejamento de vocês isso, não sei se conseguiram fazer. Dormir no deserto lá naquele ônibus, conseguiram fazer isso? Foi. Essa aventura, isso aí é marcante e digo, façam isso. É uma noite incrível. O céu do Atacama, né, a visibilidade de estrelas é ímpar, não existe nenhum lugar do mundo que tenha essa visibilidade. E então não dá para perder. As condições climáticas, o Atacama é muito seco, né? Como é um deserto, né? Uma região árida. Então não existe nenhum tipo de preocupação, não, tem que levar uma barraca, até nós levamos barraca por falta de experiência, né? Mas tu pode dormir na rua, não tem problema nenhum, não existe sereno, então não existe umidade, então o frio não existe nenhum tipo de animais, nem de inseto, nada, então não tem nada que possa atrapalhar a tua noite de sono, a não ser o frio, que à noite chega a dar menos 5 graus. Então tem que ter um saco de dormir aí com uma qualidade de menos 10 aí, né, para poder para poder suportar esse frio. E venta um pouco no começo da noite e é bem característico daquela região. Mas depois se estabiliza e a visibilidade é maravilhosa. É uma das cenas que eu não consigo esquecer até hoje. Eu quero repetir isso novamente. E a sensação de tocar as estrelas com as mãos é fantástica. Ivan, me diz uma coisa, qual o trajeto que vocês fizeram para chegar até o Atacama e se você recomenda isso ou tem um outro caminho que, por tua experiência ou experiência de outros colegas aí, seria mais viável para chegar lá? Certo. A gente, na nossa programação de viagem, a gente não criou um roteiro fixo, né? E nem datas certas para estar em cada cidade. A gente foi meio na aventura. Então a gente entrou por São Borja, ali pela aduana de São Borja, e dormimos em pousadas, já no território argentino, e seguimos em direção a Salta. Essa viagem aí normalmente se faz pelo Chaco, que é uma região muito seca, uma região muito quente. E nesse meio desse caminho paramos ali num restaurante e tivemos uma dica de entrar pela região
Termas do Rio Rondo, onde tem o Grande Prêmio de MotoGP. E assim a gente fez, a gente desviou um pouquinho a nossa rota e fomos a Termas do Rio Rondo. Chegando em Termas do Rio Rondo, que é uma cidade maravilhosa, vale a pena, tem uma usina hidrelétrica bonita, uma represa bonita. A gente, com uma dica também do pessoal do hotel onde a gente ficou, eles recomendaram ir para a região de Tafí del Vade. Tafí del Vade, eu escutei uma frase lá que eu também não me esqueço. Esse senhor que indicou para nós essa região, ele falou o seguinte, que bem interessante isso. Eu perguntei, tá, mas quantos quilômetros então vai dar daqui a Salta? Cara, tu vais contar quilômetros ou vai contar por tempo? Eu disse, eu não entendi, né? Eu disse, por que essa colocação? Porque aqui a gente não conta quilômetros, a gente conta por tempo. Essa viagem, se tu for fazer de questão de velocidade, tu faz em 2 horas, 1h30, 2 horas. Mas vocês vão levar um dia todo. Eu pensei comigo, né? Essa estrada deve ser horrível, né? Vou ter que... Onde é que eu vou me meter? Curva. Uma Harley de 20 anos, né, cara? Daí eu perguntei para ele, porque as condições da estrada é muito feia, vai ser com muita dificuldade, muito buraco? Ele disse, não. É tudo asfalto, a estrada é maravilhosa, só que você não vai conseguir andar sem parar para fotografar. E é fantástica a estrada de Tafí del Vade. A região é linda. É linda, linda, linda. É um lugar muito bonito e depois você vai direto a uma cidade chamada, agora me fugiu o nome, porque é uma cidade dos vinhos lá, tem Cafaiate? Cafaiate, bem, lembra? A cidade de Cafaiate, onde tem uma vinícola muito bonita, que é a vinícola Piantelli, é muito bonita, é uma visita que vale a pena. Então, toda essa viagem é maravilhosa. Toda essa viagem é maravilhosa. A região de Tafí del Vade é inesquecível, inesquecível. Então, vale a pena. Essa dica é interessante, esse caminho, tá? Que depois tu vai em Cafaiate, tu vai a Salta, que é muito próximo. Salta, nós fizemos o Trem das Nuvens. Trem das Nuvens. Um dia, 12 horas dentro do trem. Chegaram a passear de trem? Sim, fizemos a viagem de trem. 12 horas, né? Sai 5 horas da manhã. Exato. Para pegar um ônibus para ir até a cidade de Santo Antônio de los Cobres. Uma cidade pequenininha, que é só uma estação, era uma estação de mineiros que viviam da exploração de cobre da região, e ali se pega o trem e vai até uma mina, passa por uma mina e vai até uma ponte muito alta. Essa viagem de trem é fantástica, tu tá realmente nas nuvens com esse trem. É uma viagem muito bonita. Eu não lembro bem a altitude, mas se eu não me engano, chega até 5.170 metros. Tá? Tu consegue ver todos os picos nevados, é a região bonita da parte das cordilheiras ali, né? Muito bonita. Vale a pena, é uma dica interessante, tá? Que é o Trem das Nuvens em Salta. Depois de Salta, a gente foi a Susques, que já é a divisa com o Chile, e já entramos no Chile. Passo de Jama ali. Passo de Jama em direção a São Pedro do Atacama, que é um lugar inusitado. Conhece São Pedro do Atacama? Sim, sim. É um lugar inusitado, né? É uma vila, pode-se dizer que que é uma vila do mundo, né? Que tu encontra gente do mundo inteiro. Hoje eles conseguem explorar justamente isso, né? Numa região seca que há alguns anos atrás não tinha ninguém queria ir para lá, eles conseguiram chamar a atenção do mundo e hoje você encontra turistas do mundo todo em São Pedro do Atacama, conhecendo aquela região, conhecendo tudo que existe por lá. A gente acha que é região desértica, isso, aquilo, mas existem muitas, que o pessoal chama lá de lagunas altiplanas, nascentes de água no meio do deserto, né? Então vale a pena conhecer aquela região lá, é muito interessante, é muito bonito. Quem nunca fez, é interessante ir, tá certo? É bonito, então, os desertos de principalmente sal, vai de moto, chega lá, deixa a moto no hotel, contrata uma agência de turismo e vai conhecer esses lugares aí. Nada melhor do que o nativo para te mostrar aquilo que somente as agências de turismo... A agência de turismo, ela te mostra o que é comercial. Sim, o nativo te mostra aquilo onde ele se sente bem e onde ele gosta de estar. Posso dar uma dica lá de São Pedro do Atacama? Vamos fazer até o merchan lá para os meninos lá. Vamos. A gente quer atender bem o motociclista. Você tem que ir para lá e passar bem, cara. Como eu estava falando, a gente não planejou nenhum tipo de hotel antes. A gente ia muito na aventura, né? Então, chegando em São Pedro do Atacama, nós ficamos no centro ali numa pousada. Ficamos 2 dias nessa pousada. No terceiro dia, a gente, vamos ver como é que a gente faz para dormir lá no deserto, que a gente queria, mas não sabia, né, como fazer isso, né? Vamos descobrir aqui alguém que possa levar a gente, dar uma dica onde a gente pode acampar, como é que nós vamos acampar. Aí conseguimos achar um lugar, uma pousada, chamada Pousada Sorbat.
dois meninos novos, 22, 23 anos cada um, eles montaram uma pousada alternativa no meio do deserto. É interessantíssimo isso, porque tu sai do centro, sai do centrinho da cidade e vai entrar pelo deserto, daqui a pouco tem um oásis. Tem uma plantação de tudo, tem fruta, tem tudo, no meio do deserto. Tem uma vinícola em São Pedro do Atacama, você sabia disso? Tem uma vinícola, tem uma vinícola em São Pedro do Atacama. É incrível, porque eles têm um sistema de irrigação, onde, determinada hora do dia, eles colocam água para alguns setores dessa região, que eles fazem esses oásis no meio do deserto. Né? Então, essa pousada fica no meio do oásis, pousada Sorbach. E chegando nessa pousada aí, ficamos assim, bom, é uma pousada alternativa, onde não tem estrutura, né, como uma pousada normal, não tem um restaurante, não tem... Tu mesmo, às vezes, tem que se preparar a tua comida, ou eles mesmos preparam alguma coisa ali, uma macarronada, alguma coisa, todo mundo vai se virando. Muito bom, assim, o atendimento dos meninos fantástico. E eles nos levaram para o deserto. Eles têm toda a estrutura, se não quiser levar nada, não precisa levar nada. Eles têm saco de dormir para alocar, eles têm tudo. Se quiser barraca, eles têm barraca também. Eles têm todas as dicas. E eles que disseram, olha, tal lugar vai ser o lugar ideal, é um ônibus abandonado, um ônibus de mineiro, um ônibus que data de 1959, que levava e trazia os mineiros para o centro de São Pedro do Atacama, e numa dessas viagens, lá no meio do deserto, ele quebrou. Não valia a pena recuperar esse ônibus e trazer, ele já era velho na época, foi na década de 70 que esse ônibus quebrou lá. Já era um ônibus velho e eles pensaram, vamos deixar esse ônibus aí mesmo, e outro ônibus foi buscar o pessoal e o ônibus ficou lá. E está lá, como tem muito, é uma região de sal, né, onde tem muito sal, o chão é sal, só que não tem umidade. Então ele não oxida, não enferruja, porque só tem o sal, mas não tem a água para... Então o ônibus está lá intacto até hoje. Então tu vai até lá e tu dorme encostado no ônibus. Ó, tem gente uma fogueira, um monte de pedra lá para chegar e fazer uma fogueira. Tem gente que dorme dentro do ônibus, tem gente que cada um faz um. Mas é muito bom, vem gente do mundo inteiro, acampam lá e é uma região maravilhosa. Vale a pena essa dica. Pousada Sorbach. Galera, nós vamos agora para o break comercial e logo em seguida voltamos com mais um pouquinho do Ivan aqui da HD Point contando as suas histórias aí no motociclismo. Até breve. Eu quero te fazer um convite para pegar a estrada e conhecer lugares exuberantes. Brasil, Argentina e Chile. 18 dias de pura aventura. Mais de 7.000 quilômetros. De Santa Catarina até Antofagasta, no Chile. Do Atlântico ao Pacífico. Você poderá contratar passeios no deserto do Atacama, o Trem das Nuvens, La Mano del Desierto e vinícolas. Nós passaremos por estradas maravilhosas como a Costa de Lipã e a Ruta 68 na Argentina. Você é o meu convidado. A partida é em fevereiro de 2020. Entre em contato conosco. Telefone 48 99840 7777 ou pelo e-mail contato@ridersafety.com.br. Você é o meu convidado. Voltamos a apresentar Rider Safety Condução de Excelência com o meu amigo motociclista Ivan aqui da HD Point em Itajaí. Ivan, me diz uma coisa, essa foi uma das viagens que ficou marcada, mas eu sei que você tem outras histórias, você não é motociclista que começou ontem, né? E o Atacama não foi a tua primeira viagem. Outra viagem inusitada que você fez aí, pode ser aqui no Brasil mesmo, conta aí pra galera. Uma viagem bem interessante, Rec, que eu fiz na década de 90, eu acredito que era final da década de 90, já não lembro mais a data certinho. Eu com uma moto Honda Shadow, eu resolvi ir para o Uruguai. Mas sozinho, deixei tudo e fui para o Uruguai. E resolvi entrar pela Praia do Cassino, dormi uma noite na Praia do Cassino. E disse, eu vou atravessar pela Praia do Cassino, são 250 quilômetros de praia, só praia.
praia e depois tem algumas pontes que tem a duna atrás, né? Então você tem o mar, a areia e as dunas, a reserva do Taim. Exato. Tu tá costeando toda a parte da praia da reserva do Taim. Só vamos avisar pro pessoal aqui, dependendo da tábua de maré, se a maré estiver alta, você não consegue passar, não. Você começa a passar lá na frente, você fica preso entre a duna e o mar e tem gente que tenta voltar e não consegue. Muita gente perde carro e perde moto por lá. Presta atenção na tábua de maré quando for passar, a maré tem que estar vazia. Foi por isso que foi interessante mesmo. Aí, mas claro, isso aí eu dou jeito, né, cara? Vambora, né? Vambora, por aqui dá. Aí de manhã cedo eu saí, fui até a praia com a minha Shadow. Eu vou tocar aqui pela essa areia firme, bonita, isso aí não tem problema. Parece um asfalto, bem socado, né? E fui tocando, né, em direção ao Uruguai pela praia. Fui andando, maravilhosa a viagem, é linda, né? Só que existe eles chamam de arroio, que é onde o rio, né, ele desce para o mar. E dependendo do ano, tem menos arroio, tem mais arroio. Tem época que está mais seco, não tem esses arroios. Naquela época tinha assim. E o arroio é interessante que tu tens que cruzar e não pode parar. Exato. Se tu parar, afunda a moto e ali tu já perdeu. A água vai tirando a areia que está embaixo do pneu e ela vai afundando cada vez mais. Tu vai embora, né, cara? Então, eu tô indo, viajando ali, né? Passei no primeiro arroio, segundo arroio. Daqui a pouco tu encontra um navio que está abandonado. Sim, ele naufragou lá. Naufragou lá há muito tempo. Disse, eu vou parar nesse navio, né? Daí parei a moto tranquilo, fui ali, bati umas fotos, né? Na época eu acho que a câmera ainda era... Um rolo de filme. Não era essas câmeras de celular hoje, mas aí tô lá batendo umas fotos bonitas, tudo bonito. Daqui a pouco eu olhei pra moto, a moto já tava com quase com areia, quase na metade da moto. Eu sozinho. Nem eu imaginava que eu tinha aquela força, cara. Quando eu tirei aquela moto de lá. Que caminhar aquilo tudo a pé não dava, né? Eu chorava, eu ria, eu gritava, porque não tinha ninguém para ajudar também, né? Eu fazia de tudo para tentar tirar aquela moto de lá. Mas consegui tirar. E não sabia, daí me deu um desespero, eu não sabia se eu voltava ou se eu continuava. Dizia, mas vamos continuar pela praia fora. Aí, e se tu andava mesmo uns 120 km, 130 km na praia, isso eu já estou falando para você, já estou na tarde, já, né? Passou amanhã e eu estou ali andando de moto na praia ainda. Tem um caminhão parado. É bem interessante isso, é um caminhão parado na areia, assim, quase já na vegetação. Eu parei lá para conversar, para ver o que era aquele caminhão, né? Um cara vende equipamento de pesca ali, vende. Ele tem lá um sistema de energia solar, deve ter até hoje, ele deve estar lá ainda. Eu parei para conversar com os caras, né? Aí ele, começamos a conversar, o cara é um eremita, né? O cara vive lá sozinho naquele caminhão. E eu contei para ele da aventura da minha moto, que eu disse, olha, por muito pouco eu não perdi minha moto, não sei o quê. Daí ele disse, mas isso aconteceu comigo. Isso aconteceu contigo? Não, quando eu vim morar aqui nesse caminhão aqui, quando eu botei o caminhão aqui, eu tinha uma CG. E ele disse que enterrou a CG lá na praia, que até hoje ele não sabe onde é que tá. Então eu disse, opa, eu escapei, né, cara? Eu desse aí eu escapei. Mas segui viagem e fui até a região de Barra do Chuí. Aí tu chega lá na Barra e tu consegue entrar de novo até a cidade de Chuí, onde tu atravessa para o Uruguai. Mas é um passeio interessante, tá? Tendo algumas precauções, é um passeio bem interessante. Claro que requer um pouco de conservação da motocicleta, é bom passar aí um WD-40, né? Quase mexendo no teu programa. É bom passar um WD-40 aí para depois entrar, porque é água salgada, afinal. Ô Ivan, a ideia aqui, eu tô vindo na HD Point, você tá pagando alguma coisa para mim que tá aqui? Até então não, né? E não vai pagar não, porque a nossa ideia é divulgar tudo que traga benefício para o motociclista, tá certo? Então esquece essa história, não, eu vou lá, vou filmar, vou gravar com o Ivan para cobrar alguma coisa dele. Não existe isso não, o que a gente quer é o bem-estar do motociclista, isso tá aí. Certo? Então se a gente fala em WD-40, não tem ninguém nos dando nada para isso. A gente está fazendo uma recomendação de um produto que a gente utiliza e acha que é interessante você utilizar. Você conhece outro produto de outra marca que faça o mesmo efeito ou até melhor, continua utilizando. A ideia é preservar a tua moto, tá certo? Ivan, fica o que de experiência nessa tua viagem de sair sozinho, aventureiro no mundo? Será que um parceiro ou outro colega de moto aí não te faria bem, não te ajudaria nisso? Eu viajei muito sozinho, né? Mas eu sempre digo que viajar sozinho é perigoso.
Porque se acontece algum caso de emergência contigo, tu não tem para... Um não pode ficar na moto enquanto o outro vai pedir ajuda. Ou se qualquer problema, se de fato a moto no meio do caminho, né? Que tu precisa de qualquer tipo de socorro. Então, eu digo que já viajei muito sozinho, já corri muito esse risco, mas eu não aconselho não. Eu acho que tu deve viajar pelo menos com mais um companheiro, tá? Para poder se tornar mais segura a viagem, né? Eu sei que tem muita gente que não gosta de viajar em grupos, né? Em grupos grandes, até respeito isso, entendo, né? Mas sozinho é perigoso. Você pode ter um problema de saúde, né? Sim. Qualquer coisa, uma indisposição intestinal, qualquer coisa que te inviabilize ou você venha a necessitar de alguém para te apoiar, para chamar uma ajuda, um auxílio, né? Até mesmo furou o pneu da moto. Caramba, como é que eu vou fazer isso sozinho? Né? Então, uma segunda pessoa para te ajudar, colocar a moto num cavalete de pedra, alguma coisa assim, já ajuda, né? Você está falando não é de moto leve, a gente está falando de moto pesada. Shadow é uma moto pesada, Harley mais pesada ainda. Né? Mais a bagagem, tudo que você tem, como é que você consegue levantar isso? Não tem como. Uma coisa é você estar em casa, na tua oficina, com um macaco hidráulico para poder fazer isso. Agora, na estrada, na rua, não tem como. É pedra, é alavanca de madeira para poder levantar a moto e fazer o reparo que tiver que ser feito. E muitas vezes você não consegue fazer sozinho, você precisa de alguém, né? Outra recomendação, Ivan, principalmente nesses locais mais inóspitos, questão de parar de rodar. Como é que fica essa situação? Eu tenho um pensamento, como é que você pensa a respeito disso? Roda à noite em local que você não conhece, sozinho, como é que é isso? Eu evito andar à noite, né? Eu evito andar à noite, apesar que é gostoso, né? Pega uma noite de lua, como é gostoso. Dependendo da região, né? É gostoso. Local quente e tudo mais, até a gente se aventura. Mas eu não aconselho, não. Hoje, eu não rodo mais à noite em hipótese nenhuma, tá? Até por sinal, as minhas viagens hoje, elas são longas, eu posso dizer que eu gosto de viajar longas distâncias, mas ela é curta no dia a dia. Eu viajo poucas distâncias por dia, porque o mais gostoso da viagem é a viagem, não o local que vai chegar, não é o destino, é a viagem. É estar na estrada, né? O prazer de estar em cima de uma moto para poder viajar, isso é que não me dá prazer. Então hoje a velocidade já não me traz o prazer. O que me traz o prazer são as paisagens. É isso aí que engrandece a minha viagem. Então hoje eu não gosto, eu vou andar 1.000 quilômetros por dia. Pô, eu respeito quem gosta de andar, eu não ando mais. Eu ando 1.500, 600 quilômetros, gosto de parar cedo nas cidades, para conhecer cidades, gosto de conversar com as pessoas, então para isso tu precisa de tempo. Então também não saio muito cedo, é uma dica que até é interessante isso, eu sempre tive isso por filosofia. E nessa viagem para o Atacama, o que a gente fez ao contrário, né? Porque foi decidido sair muito cedo, no Chile amanhece muito tarde, e a gente saiu, era umas 6:30 da manhã, e era noite ainda. É muito perigoso tu amanhecer na estrada. O amanhecer na estrada, o sono te derruba. Né? Tu está viajando no escuro e começa a amanhecer o dia, e isso traz um sono muito forte. E foi o que aconteceu com esse nosso amigo Paulinho aí, quando ele caiu. Ele, na verdade, como diz ele, eu não dormi, eu só acordei quando estava no chão. Não, eu não dormi, eu só acordei quando estava no chão. Então, é interessante. Isso aí é boa. Depois tem uma outra piada que eu me lembro que eu quero contar aí. Não, ele fala isso com toda a segurança. Se tu falar, ele fala sério para ti. Ele diz, não, eu não dormi não, eu acordei, eu estava no chão. Então, é muito perigoso o amanhecer na estrada, né? Amanhecer viajando. Então hoje eu não faço mais isso. Hoje eu saio 8 horas, 9 horas, eu não tenho mais pressa para mais nada, né? A gente aprende a não ter tanta pressa assim. Então a gente sai 8 horas, 9 horas, viaja até 3, 4 horas da tarde, que isso tu vai fazer 500 quilômetros, 600 quilômetros, depende da região. E não paro para me alimentar e fazer grandes refeições, porque isso também perde tempo e no fim te cansa muito, né? Exato. Então eu faço pequenos lanches ali e sigo até umas 3, 4 horas da tarde. Já chego em uma cidade que me agrada e que eu passo a noite, e assim eu vou conhecendo gente, fazendo amizades e enriquecendo a gente, né? Enriquecendo a alma, né? Pessoal, nessa questão de rodar à noite, fica uma dica para você, principalmente quando você vai cruzar a região de fronteira. Existem algumas fronteiras do Brasil com outros países que têm um fluxo de turista muito grande. E de vez em quando, o país que você quer visitar, os caras lá da fronteira estão fazendo um pente fino. E que fecham a fronteira. Às vezes fecham a fronteira. O Chile é até às 18 horas. E de algumas fronteiras do Chile até às 18 horas. Depois disso, tu não consegue mais passar.
Então, só abre no outro dia às 6 da manhã, se não me E engano. às vezes tu faz uma programação, 4 horas eu vou chegar na aduana, né? A fila tá grande, deu 18 horas, fecha lá o balcão, quem tá na fila fica na fila, o pessoal fecha o expediente, você não consegue a documentação necessária para entrar no país. E aí você tá num local que não tem um ponto de apoio para dormir, você tem que voltar para no dia seguinte entrar na fila de volta, tá? Então toma cuidado com isso. Em algumas fronteiras aí, tem relatos de alguns amigos que já chegaram a ficar 5 horas na fila. Sim, Tá. fica tempo. Nós tivemos até posso dizer, levamos sorte, né? Não tem muita gente nas fronteiras que nós pegamos nessa última viagem, mas fica uma dica também, a documentação, concentra a documentação numa pastinha única e que fique muito à mão na moto, muito fácil de tirar, porque tu tem que colocar na moto e tirar durante algum processo dessa entrada, é a hora que chega, então isso traz um tempo que tu perde, que às vezes pode atrasar, entra alguém já na tua frente, já chega um comboio de motos aí, vai te atrapalhar e tu vai ficar para trás nesse negócio. Então tenha isso na mão, essa documentação é bem fácil, poucas coisas, e isso facilita bastante. Ivan, eu sei que você teve uma experiência também nessa tua longa jornada aí sobre 2 rodas em 3 rodas, triciclo, né? Sim. Conta aí pro pessoal como é que foi isso e a tua perspectiva ou expectativa. Só não quero esquecer da piada, senão vou esquecer. Isso, a piada é importante. Teve um colega nosso aí que a gente estava andando de moto, daqui a pouco ele foi parar a moto lá por um problema que deu, pegou um barro e tudo mais, foi parar a moto, não conseguiu botar o pé no chão e acabou tombando com a moto, né? Tava quase parado. Aí o pessoal, fulano de tal caiu, ele ficou bravo. Eu não caí não, a moto é minha, eu desço dela como eu quiser. Não importa o lado nem como. Deita ela e pronto. A moto é minha, eu desço como eu quiser. Tem um adendo disso, tem um amigo meu que caía tanto com a moto parada, né? Tanto com a moto parada que daí chegou uma época que ele disse, cara, presta mais atenção, cara, impossível não botar o pé. Porque ele não botava o pezinho, descanso lateral e soltava a moto e caía. Ele disse, cara, isso é promessa que eu fiz? Ele sempre dizia, isso é uma promessa que eu fiz, eu vou cair quantas vezes eu quiser. Eu disse, tá bom, deixa cair então. Aí, conta lá a questão do triciclo aí pra gente. Por muitos anos eu andei de triciclo, acho que, eu não lembro, mas também data é um negócio que eu até vou, mas eu acho que é começo da década de 90 e final da década de 80. Então eu comprei um triciclo e eu gostei da brincadeira, só vou começar a viajar de triciclo, né? Na época eu tinha moto e tinha um triciclo, mas o triciclo tinha a vantagem que a minha mulher gostava de viajar, que era mais confortável. Vamos viajar de triciclo, fui para o Mato Grosso, fui para o Paraguai, fui para o Uruguai, meu Deus, eu viajei muito de triciclo. O triciclo tem um episódio interessante. Sabe que todo triciclo aqui a gente além de ser um veículo que a gente vive adaptando e mudando, são veículos artesanais, né? E eu resolvi fazer um guidão diferente na época no meu triciclo. Quem fez o meu triciclo foi um magrão aqui de Itajaí. É um triciclo excelente, é um dos melhores do Brasil. Mas eu resolvi modificar e fiz um guidão. Aquelas coisas que a gente faz que depois se arrepende. Vou personalizar, vou botar meu toque pessoal. E eu estou indo para o Mato Grosso tem uns buracos meio, o asfalto não é aquela perfeição toda. E eu estou viajando no meio da tarde, assim, com o triciclo tranquilo. E plantação dos dois lados, plantação de fumo dos dois lados da estrada. E eu estou indo, tinha uma turma que estava na frente e tinha mais um pessoal que estava atrás, assim, mas tinha uma distância muito grande entre um triciclo e outro, estava tudo com triciclo. E eu fui fazer uma curva, passei num buraco e o guidão ficou na minha mão. Qual o guidão? Quando eu vi, eu não sabia o que eu fazia, joguei o guidão pra cima. Eu tenho que encaixar mais. Joguei o guidão pra cima e me atraquei na mesa pra tentar pilotar, mas não consegui, entrei no meio da plantação de fumo. Foi uma aventura também. E quem chegou atrás de mim, olhou pra mim lá no meio da plantação de fumo, ele pensou, o que ele tá fazendo lá?
É uma aventura. Eu não sei se é comum em outros locais, mas aqui na região sul é bastante comum a gente encontrar o pessoal que tem triciclo, né? Sim. Muitos triciclos trucados, né? Com 2 eixos na traseira, então não é triciclo, não sei como é que é o nome disso, mas é 5 rodas tocando no chão, né? E aí o cara, ele inventa mais ainda, ele vai lá, compra uma carcaça de Kombi ou outra coisa e faz um trailer atrás que ele não quer gastar nem com um hotel. Eu não sei como é que ele usa o banheiro, mas tudo bem. Não, tem bastante disso, cara. Eu sempre digo que o triciclo, ele tem os inconvenientes da moto e os inconvenientes do carro. Do carro, é tudo junto. Tu não passa no meio dos carros, se precisar passar, tu não passa, e também se chover, tu te molha. Tu te molha todo, né? Tem os 2 inconvenientes aí. A vantagem é que se você não tem muita firmeza na perna para já segurar a moto, você tem uma idade um pouquinho mais avançada ou tem algum problema de deficiência realmente, né? Alguns colegas sofrem acidentes, traumas aí, tem às vezes até amputação de membro inferior e acabam não conseguindo mais pilotar a moto. E aí eles partem para o triciclo, né? Como uma alternativa para fazer alternativa, isso. por sinal. Né? Então tem algumas pessoas que são cadeirantes, então tem aquelas cadeiras elétricas e tudo mais, e alguns não. Eu vou para o triciclo mesmo e faz uma adaptação para colocar a própria cadeira de roda, às vezes, em cima do triciclo e fica sendo o assento dele. Galera, a situação é dirigir com responsabilidade, fazer um veículo seguro, tá, Ivan? Não é aquele que cai no guidão. Não inventa de fazer guidão, né? Tá certo? Porque não é só a gente, cara. Imagina se o Ivan não entra na roça de fumo e vem um caminhão de frente. Ou um outro grupo de motociclistas no sentido contrário. O que poderia acontecer? A gente conta certeza. Essa história, né? A gente dá risada porque... Hoje é engraçado, né? Porque não deu tão errado assim, mas poderia ser muito pior, tá certo? Então fica a dica para você, pra gente pilotar com responsabilidade e com segurança, tá certo? Galera, nós vamos pro break comercial e retornamos em breve aí com mais um pouquinho de história aí com o Ivan aqui da HD Point. Voltamos em breve. Com o aumento de veículos em todo o país, vários fatores levam a população a ter dificuldades em adquirir e resolver problemas com documentações de seus veículos. Com mais de 1.000 profissionais espalhados em todas as cidades de Santa Catarina, o despachante agiliza toda a documentação dos veículos, evitando filas, transtornos e com um diferencial: o atendimento. Serviços como transferência, licenciamento, primeiro emplacamento, alteração de dados e todo o serviço de tramitação de documentação de veículo fica a par do despachante, trazendo muita comodidade e tranquilidade para seus clientes. Parcelamos todos os débitos do seu veículo em até 12 vezes. Facilite sua vida. Procure um despachante mais perto de você. Voltamos a apresentar Rider Safety Condução de Excelência, hoje aqui na HD Point em Itajaí, com meu amigo Ivan. Ivan, eu sei que você viaja com frequência, né, também para os Estados Unidos, tanto a lazer quanto a serviço. Certo. Né? Você já foi gerente tanto de pós-venda quanto de venda da Harley Davidson. Conta um pouquinho para a galera que quer viajar para os Estados Unidos, como é que é viajar para lá, como é que é pilotar lá, o que tem de atração, o que vale a pena e o que não vale a pena nos Estados Unidos. Certo. O que tem de bom e o que é frustrante, que você acha que é uma coisa e na verdade não é. Para ninguém chegar lá, gastar dinheiro e quebrar cara com uma coisa que não presta. Viajar para os Estados Unidos é muito bom, né? Isso aí seria até um contrassenso, né? Falar alguma coisa diferente disso. Viajar para os Estados Unidos é muito bom. Tudo funciona, né? Tudo é fácil, desde locação de moto, locação de carro, as estradas, o respeito no trânsito, tudo funciona, é muito fácil para o brasileiro ir para lá e pilotar. E se dirigir a pessoa pensa, não, mas é questão da língua, não tem esse problema, tá? Tu consegue se comunicar de qualquer jeito, tu vai te comunicar de qualquer jeito, é muito fácil isso. Eu tive assim uma experiência bem interessante com a Harley americana, né? Eu trabalhei diretamente com eles, né?
fiz muita amizade lá dentro. Agora em março desse ano, até fui convidado para fazer um curso numa concessionária nos Estados Unidos. Foi uma grata surpresa que eu não imaginava, até porque, como eu não faço mais parte da rede de concessionárias, eu não teria o porquê me convidar para isso, né? Mas eu fiquei admirado, o rapaz me convidou para participar desse curso. Isso foi muito gratificante. E a experiência de tu viajar, de poder conhecer o Museu da Harley, por exemplo, é uma visita maravilhosa, é um negócio vale a pena, né, para quem não teve oportunidade, que cria essa oportunidade, que vá para Milwaukee, conheça a casa onde nasceu a Harley Davidson, conheça a cidade onde nasceu, de que forma que nasceu, e conheça o museu, é bem interessante, tá? A família Davidson cuida do museu hoje, é o Bill Davidson, que é o curador do museu. Ele está sempre lá, ele é uma pessoa muito agradável, se ele tiver oportunidade ele vai recebê-los. É bem interessante, tá? Isso é um passeio, é uma experiência de vida muito interessante para quem é amante da marca HD, é bem interessante. Me diz uma coisa, só para ficar de dica aqui para o pessoal. Nos Estados Unidos, quando chegar num cruzamento, estiver pilotando a tua moto, tem uma placa de pare quando você não está na via preferencial. O cara lá tem que parar, não é só diminuir. Eu tive um problema com isso. E é parar, galera, não é só parar e botar um pezinho no chão, não. É parar, colocar os 2 pés no chão. Conta até 3. Conta até 3 para iniciar deslocamento. Se você tiver com um grupo de 10 motos, todos os 10 têm que fazer o mesmo procedimento. Tá certo? É isso que a gente deixa para alerta. Posso contar uma situação? Eu estava de carro, não estava de moto. Eu estava vindo de Daytona para Miami e viajei durante Era de manhã cedo, assim, estava viajando. Aí eu disse, começou a bater o sono. Eu disse, eu vou parar numa parada dessa aí que sempre fica à margem da rodovia. Eu vinha pela rodovia lá, que é a 95. Eu disse, eu vou parar nesse... Onde tem essas paradas, tem o McDonald's, tem... Vou parar num posto desse e tomar uma água. E o brasileiro tá, o hábito de pilotar, de dirigir aqui, adianta a gente... leva isso, né? Por mais que tu tenta se policiar... Isso está no subconsciente já. Não tem como. E eu saí dessa... Não tinha ninguém na estrada, muito vazia a estrada. Eu saí dessa rodovia principal, peguei a marginal para poder entrar nessa parada, e tinha um cruzamento. Só que é um cruzamento muito amplo. Eu tinha visibilidade de toda a estrada. E eu vim de carro, então eu olhei para a esquerda, não tem ninguém. Eu peguei e entrei. Estacionei no posto de gasolina e estacionei do lado do carro da polícia. Olha a inocência, eu parei do lado do carro da polícia, tinha um policial que estava encostado no carro, numa posição parado assim, e me acompanhou e viu eu estacionar, né? Aí eu desci do carro, eu cumprimentei ele perguntou para mim, você é brasileiro? Falando um portunhol, um espanhol. Daí eu disse, sim, brasileiro. Eu disse, opa. Ficou alegre, né? Foi reconhecido. Ele disse, é bem coisa de brasileiro mesmo. Você não viu que tem que parar, não viu uma placa de pare? E eu ainda, em vez de eu simplesmente acatar e... Nossa, senhor, desculpa. Eu disse, eu vi a placa, mas como não tinha ninguém, eu disse, então tá escrito na placa, se não vir ninguém, você pode seguir. Lá tá escrito pare é pra parar. Eu disse, tá bom, desculpa. Foi coisa que a gente faz, coisa de brasileiro. Tem uma outra situação inusitada também, que você pode prestar atenção aí vendo alguns filmes, né? De repente você está numa via urbana lá dentro dos Estados Unidos e vem aqueles ônibus escolares. Sim. Aí ele para no ponto para a criança subir ou descer, a lateral do ônibus vai abrir uma placa na lateral do ônibus escrito stop. Né? Stop não é mais aquele joguinho que a gente jogava lá na infância. Stop. Frutas com a letra A, stop, e parou. Quem escreveu mais leva a maior número de pontos. Stop é parar. Como é que funciona essa história se eu estou vindo na contramão do ônibus e o ônibus abre essa plaquinha de stop aí do lado? Nas vias urbanas, isso aí é obrigatória a parada. Mesmo quem vem na contramão, não é só quem vem atrás do ônibus, não. Quem vem na via na contramão também tem que parar. Já é interessante isso, né? Se segue muito a legislação americana, é muito rígida nesse tipo de trânsito.
Já em qualquer região que tenha área escolar, é 15 milhas a velocidade, todo mundo respeita, já vai a 15 milhas. Se tiver um ônibus escolar, em qualquer situação que ele pare, é automático, todo mundo para. Todo mundo para. Vai esperar o ônibus se locomover de novo para poder seguir. Existe esse respeito, é muito forte, tá? Muito forte mesmo. E gera multa muito alta. E as multas não, né? O brasileiro, depende da situação, numa situação dessa mesmo, que pode colocar em risco a vida do estudante ali que está saindo, tá? Ele vai ser representado na corte, pode ter certeza que ele vai ter que ir lá. Então tem que tomar muito cuidado. Nos Estados Unidos, a questão de multa é um pouquinho diferente do Brasil. Aqui você pode ser abordado ou não, né? Lá você será abordado. Tá? Aqui no Brasil você pode ser abordado ou não e você recebe o boleto, mesmo sendo abordado aqui, você recebe o boleto para pagar em casa. Nos Estados Unidos não acontece isso. Dependendo da gravidade da multa, você vai para frente do juiz. Tá? E lá ele pode dizer assim, não, você vai ficar 30 dias preso e você vai ter que pagar tanto de multa. Mas a multa é o juiz que determina. É $10. É a fiança, e a fiança é muito alta. Você retrucou alguma coisa, não, agora já passa a ser $500 a multa. Então é o juiz que determina o valor. Não tem nada previamente definido. É no julgamento que isso pode acontecer. E você também pode chegar, não, realmente você cometeu infração, mas você não paga nada não, pode ir embora. Tem tudo isso, né? Tem tudo isso. É muito severo, né, esse tipo de comportamento. Uma outra situação é que também são nas autopistas, tá? Nas rodovias principais lá, onde depende do estado, é uma velocidade, não é lei federal que vai estabelecer a velocidade, cada estado tem a sua velocidade. Tem alguns estados que é 70 milhas, outros são 65, 60 milhas. Então, se você está andando numa autopista lá e o carro da polícia passou e abordou alguém na frente e parou no acostamento à direita, você sai da sua pista, você sai da pista, da primeira pista no caso, né? Você sai e já segue para a segunda pista. Nunca passa do lado do carro da polícia. Isso é uma coisa também que eles têm isso por hábito, já o motorista americano tem isso por hábito, para preservar a segurança tanto do policial quanto da pessoa que foi abordada, né, na frente. Então isso também é uma regra, tá? Já teve casos de amigo meu ser multado por não ter obedecido isso, ele não mudou essa faixa e ele passou e em seguida a polícia abordou ele novamente por ele não ter feito esse movimento. Então é interessante isso também, uma dica. Pessoal, aqui no Brasil nós temos uma legislação que não é tão assim forte, mas existe um artigo no Código de Trânsito Brasileiro que diz que em local onde houver aglomeração de pessoas ou pedestres naquele local, você deve reduzir a velocidade. A multa é deixar de reduzir a velocidade em locais com aglomeração de pedestres. Então, num local onde exista um acidente na rodovia, mesmo que os veículos tenham sido colocados no acostamento, ali haverá uma aglomeração de pessoas, tanto de resgate quanto de policiais e pessoas envolvidas no acidente. Então, obrigatoriamente, você tem que reduzir a velocidade. Muitos reclamam, só porque o cara estava parado lá, isso aquilo reduz a velocidade. Está escrito na lei, tem que reduzir velocidade, porque caso venha acontecer um segundo acidente, uma perda de controle do veículo, você está numa velocidade reduzida e se houver um segundo acidente, esse dano será menor, tá certo? Então fica a dica para você aí, porque a gente quer segurança no trânsito para que você possa rodar com segurança e ter vida longa sobre a sua motocicleta, tá certo? Ivan, me diz uma coisa, aqui na HD Point eu faço parte de um grupo de WhatsApp da HD Point. Aí de vez em quando você me convida para vir para cá para comer o buraco quente. É um prato que tem aqui que você serve, é um lanche que tem esse nome. E o pessoal, vou usar, aí o pessoal fala, hoje, quarta-feira eu vou lá comer o buraco quente do Ivan. Pode fazer a piadinha, pode fazer a piadinha. Tenha à vontade, pode comer uns 2, 3, né? O buraco quente é um sanduíche criado pela minha esposa, a Sandra, onde é um pão salgado, um pão francês, esse, né? Pão de trigo, pão de trigo. Tem alguns, depende da região, tem um nome. Né? Exato. No Rio Grande do Sul é o cacetinho. Pão d'água, cacetinho. Então é esse pão d'água, esse pão salgado, que é retirado do miolo e ele é recheado com algum tipo de carne. Isso pode ser as mais diversas, né? A minha mulher cria isso a cada semana, né? Pode ser uma costela assada de panela, pode ser uma alcatra, um filezinho de alcatra, pode ser mix de linguiças, depende muito a semana. Mas é um sucesso, tá? Toda quarta-feira tem.
Diz uma coisa, a HD Point abre de segunda a segunda ou não? Como é que funciona? A parte do bar funciona de terça a sábado e domingo eu abro somente para eventos. Então, de terça a sábado, todos os dias tem as suas atividades. Na terça-feira eu tenho as promoções do chopp, na quarta-feira eu tenho o buraco quente, na quinta-feira eu tenho o pão com bolinho, na sexta-feira eu tenho um hambúrguer de costela na brasa, no sábado eu tenho o churrasco dos amigos na calçada, que já é feito todo sábado, meio-dia, tradicional, e à noite também tem um hambúrguer de costela na brasa. Diz uma coisa, eventualmente aparece aqui um tal de Sassá, um velhinho, careca e tal, que ele vem fazer um entreveiro. Como é que é esse negócio aí? Eu tenho os amigos colaboradores, né? Que a HD Point nasceu por causa dos amigos. Se a gente não tivesse os amigos, não existia HD Point, né? Então o Sassá faz todo ano, ele faz 2 entreveiros aqui. Ele faz o entreverão, que é o entreveiro de verão, e faz o entreveiro de inverno normal, né? Depois eu tenho o Sandro, que faz sempre o carreteiro do Sandro também, que já virou tradicional, já é a 3ª edição nossa. E assim, né, quando tem um amigo que surge com alguma ideia, a gente faz. Já fiz aqui o costelaço do Jubas, já fiz a ovelhada do Jubas. Então a gente sempre tá inventando aí, de acordo com os amigos, ele vem, vamos fazer, reunimos os amigos e vamos fazer. A estrutura está aqui para isso e a HD Point existe para isso. Cara, isso aqui é um ambiente extremamente familiar. Pode vir com a tua esposa, namorada, trazer os filhos, as filhas, tá certo? É um ambiente familiar, aqui todo mundo se respeita. A cara de motociclista brabão é só a cara. Não existe, né? Não, é só a cara. É um grupo de amigos, de irmãos que se encontra aqui com bastante frequência. Eu frequentei, não esse ambiente aqui, mas a antiga HD Point com maior frequência. Né? Hoje as atividades que eu tenho aí não me permitem estar aqui com maior frequência, mas eventualmente eu passo por aqui e sempre dou um abraço nos amigos e experimento um pouquinho da culinária que o Ivan tem aqui, tá certo? E aqui é um ambiente também para muita contação, né? De história e piada, né? Piada, se conta mentira, se conta verdade, se conta em tudo aqui. Aqui tem motociclista, entendeu? Que parece que é pescador, porque o cara conta cada uma. Né? Eu tenho moto aqui que faz 50 km por litro, cara. A 200 por hora. 200 por hora. Enrolei o cabo. Eu tenho um Harley que já deu 240 e nunca foi mexida. É original. E a gente aqui escuta, é a diversão nossa essa aí. E tem gente que tem a cara de pau de contar e não fica nem vermelho, né? É muito interessante. E aí o Ivan vai me passar depois um cara que contou uma piada aqui bastante interessante, todo mundo riu demais, né? Viralizou aí no WhatsApp, em algumas redes a piada do sociais. Sandro, já virou também tradicional também. Uma mergulhadora mergulhando, chegou numa ilha e encontrou um gaúcho que estava naufragado há 10 anos. Aí disse que ela saiu dentro do mar com aquela roupa de borracha toda bonitona, olhou o gaúcho e disse: "Tu não é o náufrago, aquele que sumiu?" Ele: sou. Ela assim: "Meu Deus, há quanto tempo tu não toma uma cachaça?" E ele: "Sim, faz 10 anos. Aí ela abriu um fechozinho que tinha na roupa, tirou uma garrafinha e deu para ele, uma marisqueira. Ele tomou aquilo, maravilhado, e ela assim: "E um cigarrinho, há quanto tempo tu não pita?" Ele disse: "Nossa, faz 10 anos que eu não fumo um palheiro." Aí disse que ela abriu um outro bolsinho, deu para ele um palheirinho, ele pitou aquilo. Há 10 anos matou aquela vontade, e aí ela começou a abrir o fecho daquela roupa de borracha e perguntou para ele: "E agora, gaúcha, há quanto tempo tu não te diverte?" E ele disse: "Não vai me dizer que tu tem uma gaita aí dentro dessa roupa." Ivan, nós estamos encerrando o nosso programa aí. Eu quero que tu deixe um recado aí para a galera. Depois eu quero que você me passe também os vídeos a respeito que você fez aí, postou no grupo, a respeito de manutenção e mecânica de moto, que pode acontecer ou não. Cheguei aqui, você estava mexendo numa moto ali que tinha estragado o estator, né? Certo. Então, mas vamos para essa de sede de válvula, que é uma coisa que é incomum acontecer. Incomum, bem raro. É bem raro acontecer, para o pessoal entender como é que funciona isso. Você que conhece bastante dessa parte de mecânica das Harley aí. Então, galera, vamos ao defeito. Temos aqui seus respectivos cilindros, o cilindro dianteiro e cilindro traseiro, válvula de escape, válvula de admissão, válvula de admissão e válvula de escape. Então aqui, o que aconteceu? A sede da válvula, que tem que estar com uma tolerância de 0,5 milímetros, como esse aqui, ela cedeu. Podem verificar aqui, ó. Ela cedeu. Essa aqui está com 2,1 milímetros abaixo da tolerância máxima permitida pelos materiais técnicos da Harley.
Lembrando que esse material técnico não existe no Brasil, cara. É uma dificuldade para conseguir isso, tá? E porque fala sobre os ângulos de válvula, mas não fala sobre a tolerância. Então, tá aí, um defeito raríssimo para a gente brincar mais um pouquinho, né? Então, cedeu a sede de válvula. Tamo aí, galera. Um abraço a todos. Deixa o teu recado para a galera que nos assiste, faz o teu convite, o pessoal vir visitar a HD Point aí. Certo, galera. Isso aí, o convite já está feito, né? Venha conhecer a HD Point. Quem já conhece, venha frequentar mais a HD Point. Vem aqui, vamos conversar, porque a HD Point existe para isso. É a minha diversão, é a extensão da minha casa, é a HD Point, ou melhor, né? Eu acho que a minha casa é a extensão da HD Point, porque eu vivo muito mais aqui, né? Eu já moro nessa rua e tenho a HD Point aqui, então eu vivo aqui na HD Point. Mas isso aqui é a minha paixão, é a minha vida, a HD Point. Tenho isso, né, como uma meta que eu consegui, que eu alcancei, mas ela não é minha. A HD Point é nossa. A HD Point é do motociclista. Sem motociclista não existe HD Point. Então, vem pra cá, vamos conversar, é gostoso vir conversar aqui se conta de tudo, cara, a gente se diverte e eu acho que isso que é o mais importante no motociclismo, é essa convivência, essa amizade, essa troca de experiências e a gente não precisa de se estressar, né? A gente esse é o nosso hobby, né? Então aqui é lugar de diversão. Vem pra cá. Se tu tem teu motoclube, não tem sede ainda, precisa fazer alguma reunião, fala com o Ivan, agenda um horário, ele tem espaço para isso, tá certo? Reservado do teu motoclube, tranquilo? Então, HD Point é o point do motociclista em Itajaí e região aqui, Balneário Camboriú e adjacências, tá ok? Galera, nós vamos encerrando por aqui e bora rodar com segurança, nos vemos pelas curvas da vida. Um abraço a todos. Um abraço a todos.